Você já sentiu isso? Uma sensação estranha, quase um pressentimento, de que sua presença não é como a das outras pessoas. Talvez um olhar curioso demais, um silêncio que se instala quando você entra em um ambiente, ou até mesmo uma inveja velada que você não consegue decifrar. Você percebe que há algo em você que transcende o comum, uma essência que muitos sentem, mas poucos ousam compreender. É como se o mundo ao seu redor reagisse a uma força invisível que você carrega, uma força que te distingue, que te eleva, mas que também pode te isolar. Essa percepção, essa dor sutil de ser diferente, é o primeiro sinal. Mas não tema, pois hoje vamos desvendar o porquê disso acontecer e como essa singularidade é, na verdade, sua maior força, sua solução. Você notou sussurros atrás de você, elogios inesperados que parecem vazios, ou até mesmo pessoas se afastando sem motivo aparente, enquanto outras se aproximam, atraídas por algo que não conseguem nomear? Isso não é por acaso. Sua presença, como um escolhido, um ser tocado por algo maior, altera a atmosfera. As pessoas ao seu redor, mesmo inconscientemente, sentem essa força, essa presença que vai além das palavras. É um brilho, uma energia que você emana, e que, para muitos, é inexplicável. Neste vídeo, vamos mergulhar nas principais reações que as pessoas têm quando percebem que você não é comum, que você carrega algo único. E não é apenas curiosidade. Muitas vezes, é respeito, admiração e, sim, até mesmo medo primordial. Vou te ajudar a entender por que isso acontece e como você pode lidar com essas reações, mantendo sua paz e sem ser influenciado pelas opiniões alheias. Porque, no fundo, o que realmente importa não é o que eles veem, mas o que o divino plantou em você. Você verá como esse conhecimento pode trazer clareza aos seus relacionamentos, revelando quem está verdadeiramente ao seu lado por amor e quem está apenas tentando se aproveitar da sua energia. Você aprenderá a usar essa percepção para proteger seu coração, mais importante, para cumprir o propósito para o qual você foi escolhido. Eu quero saber, você já sentiu que sua presença incomoda ou ilumina aqueles ao seu redor? Você percebeu como as pessoas mudam quando você entra em uma sala? Comente abaixo, pois isso nos ajudará a entender juntos a força que existe em você. Fique comigo até o final deste vídeo. Vai valer a pena. Ser escolhido é algo que transcende qualquer posição ou título que o mundo possa te dar. É um chamado que ecoa nas profundezas do seu coração, algo que o divino insere em você antes mesmo do seu nascimento. É uma nota invisível que não depende de diplomas, de status social ou de aparências. Ela se revela em sua essência, na maneira como você vive, em suas decisões, em sua fé inabalável. Muitas vezes, as pessoas pensam que ser escolhido significa ter uma posição de destaque em alguma instituição ou estar sempre no centro das atenções. Mas a verdade é que o divino não escolhe com base no que é visível, no que é exterior. Ele olha para o que está dentro, para a pureza do coração. A sabedoria ancestral nos diz que o divino vê o coração, não a aparência. Pense na história de Davi, um simples pastor, que foi escolhido para ser rei. Enquanto outros viam apenas um jovem sem importância, o divino viu um coração puro e uma fé inabalável. A essência de ser escolhido reside nas pequenas atitudes, na coragem de se levantar após cada queda, na busca incansável pela verdade, mesmo quando ela dói, e na preocupação maior com a vontade divina do que com as opiniões humanas. É essa força silenciosa que te torna diferente, sem que você precise dizer uma única palavra. Ser escolhido também significa carregar um propósito, uma missão que transcende as circunstâncias. José, por exemplo, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustiçado por anos. Mas ele nunca deixou de confiar no plano divino. Mesmo na prisão, ele sabia que havia um propósito maior para sua vida. E, no final, ele se tornou governador do Egito, salvando sua família da fome. Isso nos mostra que o caminho do escolhido nem sempre é fácil, mas ele sempre tem um propósito que vai além das dificuldades. Hoje, vemos pessoas que são escolhidas sem sequer saberem. São aqueles que, em meio a tantas vozes dissonantes, continuam a fazer o bem, a ajudar os necessitados, a buscar a verdade e a justiça. São aqueles que preferem a verdade, mesmo que ela doa, que preferem servir em vez de serem reconhecidos, que preferem confiar no divino em vez das promessas vazias do mundo. Este é o sinal, a marca indelével de serem escolhidos. Ser escolhido não é sobre ser perfeito. É sobre ter um coração aberto ao divino, mesmo quando o mundo inteiro parece ir na direção oposta. É sobre não desistir de quem você é, mesmo quando outros tentam moldá-lo em algo que você não é.
Quando você compreende que foi escolhido, você não se preocupa mais com as opiniões daqueles que não entendem sua vocação. Você começa a andar com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabe que está seguindo um propósito maior. É isso que faz toda a diferença. Você pode não ter as palavras certas, mas se você tem um coração puro e uma fé inabalável, você já está vivendo como um verdadeiro escolhido. E essa essência se revelará na maneira como você ama, serve, perdoa e luta. Não importa onde você esteja agora, se o divino te escolheu, ele o usará de uma forma que você nem consegue imaginar. Quando as pessoas percebem que você carrega algo diferente, algo que não é encontrado em mais ninguém, as reações podem variar amplamente. Alguns olharão para você com admiração, mesmo sem compreenderem completamente o que te torna tão especial. Eles verão em você um brilho, uma maneira diferente de falar, de ajudar, de amar. Esse respeito surge naturalmente. Outras pessoas sentirão algo muito diferente. A inveja. Essa inveja pode não ser verbalizada, mas você a notará em seus olhares, em seus comentários ácidos, naquela risadinha disfarçada que parece não ter razão. Elas sentirão raiva, não por algo que você fez, mas por quem você é, pelo que você carrega. A curiosidade também surgirá com força. Existem pessoas que, ao sentirem sua energia, desejarão saber tudo sobre você. Elas perguntarão como você conseguiu permanecer forte quando tudo parecia dar errado, onde você encontrou a paz inabalável. Às vezes, elas se aproximam apenas para ver se tudo que sentem em você é verdade. Mas tenha cuidado, nem toda curiosidade vem de um bom lugar. Existem aqueles que querem saber apenas para imitar, para tentar pegar um pouco do que você tem sem querer trilhar o caminho que você percorreu. Eles pensam que podem ter o que você tem apenas olhando de fora. Mas o que você carrega vem de dentro, e ninguém pode roubá-lo. Há também aqueles que sentirão medo. Medo porque, ao seu lado, é impossível manter máscaras. Sua presença ilumina e revela. E aqueles que preferem permanecer na sombra se sentirão desconfortáveis, se afastarão sem dizer nada, desaparecendo sem deixar rastros. E está tudo bem, porque sua luz continuará a brilhar. Essas reações não são sobre você como pessoa, mas sobre o que você representa. Você representa esperança, fé e coragem. Você representa a presença divina que habita naqueles que são escolhidos, e nem todos estão prontos para lidar com isso. Alguns o amarão por isso, outros o odiarão, mas todos o sentirão. O importante é não deixar que essas reações o impeçam. Você não está aqui para agradar a todos. Você está aqui para cumprir o propósito que o divino colocou em sua vida. Quando você sentir a inveja, o medo ou a curiosidade maliciosa ao seu redor, ore. Peça ao divino discernimento e força. Ele lhe mostrará quem deve caminhar ao seu lado e quem deve permanecer à distância. Ele lhe dará sabedoria para entender que essas reações não são sua culpa. Elas são simplesmente reflexos do que você desperta nos outros. Permaneça forte. Continue com um coração puro, porque você está exatamente onde deveria estar. E nunca se esqueça que ser escolhido não é fácil, mas é um presente. Um presente que traz desafios, mas também vitórias. Um presente que revela quem você e quem são aqueles ao seu redor. Então, continue sendo quem você é, continue brilhando, porque, no final, o divino sempre honra aqueles que permanecem fiéis a ele. Quando você carrega uma luz que vem do divino, ela pode despertar sentimentos contraditórios nas pessoas ao seu redor. Às vezes, esse brilho incomoda, e não incomoda porque você está fazendo algo errado, mas porque o que você representa desafia a forma de pensar e a vida daqueles que preferem a escuridão. É como se sua presença fosse um espelho para quem quer se esconder. Muitas pessoas estão acostumadas a viver na superficialidade. Elas vivem atrás de máscaras, de aparências e de um controle que não querem largar. Quando alguém como você aparece, alguém que não precisa de nada para ter valor, isso desperta aqueles que se acostumaram a depender dessas coisas para se sentirem importantes. Você é o lembrete de que a verdade existe, e isso é perturbador. Talvez você já tenha notado isso. Pessoas que antes pareciam amigas começam a se distanciar sem explicação, ou começam a tentar te desencorajar, dizendo que o que você tem não é grande coisa. Tudo isso acontece porque sua presença os força a confrontar suas próprias fraquezas. Isso os faz ver que a vida que levam pode ser apenas um papel que escolheram desempenhar. Mas você não está aqui para diminuir sua luz,
para que os outros se sintam confortáveis. Você está aqui para viver plenamente o que o divino colocou em você. Quando você se sente chamado para algo maior, quando percebe que não pode mais se contentar com o que o mundo oferece, isso é um sinal de que você está no caminho certo. E aqueles que não estão prontos para isso reagirão. Alguns tentarão convencê-lo a desistir. Dirão que você está sonhando alto demais, que está querendo ser muito diferente. Mas seu brilho não é vaidade. Não tem nada a ver com querer se sentir superior. É simplesmente a manifestação do que o divino tem feito em você. E isso não é para ser escondido, mas para ser compartilhado. As Escrituras Sagradas nos dizem que somos a luz do mundo. E a luz não foi feita para ser colocada debaixo da cama, mas no alto, para iluminar a todos. Então, quando você perceber que seu brilho incomoda os outros, lembre-se de que você está simplesmente cumprindo o que lhe foi pedido. Ser luz não é fácil, mas é necessário. Você pode ter que lidar com olhares desconfiados, com pessoas fofocando, julgando você sem sequer te conhecer. Mas isso não diz nada sobre você. Isso apenas fala sobre o medo que elas têm de enfrentar o que carregam dentro de si. Porque, quando alguém brilha, aqueles na escuridão são forçados a olhar para sua própria sombra. O que você precisa entender é que seu brilho é um presente, não uma arma. Você não precisa usá-lo para vingança ou para provar que é melhor. Use-o para amar, curar e inspirar. Mas nunca esconda essa luz apenas para tornar os outros mais confortáveis, porque, quando você apaga sua luz, você também extingue parte do propósito que o divino colocou em você. Se alguém se sente incomodado com sua presença, não se desculpe por existir. Continue sendo você mesmo. Continue amando, servindo e crescendo. E peça ao divino que lhe dê sabedoria para lidar com essas situações, para que você nunca deixe o veneno da inveja ou da crítica te contaminar. Lembre-se, os escolhidos não foram feitos para se esconder. Eles foram feitos para brilhar, para fazer a diferença no mundo. E toda vez que alguém tenta apagar sua luz, é porque, no fundo, eles sabem que não podem brilhar da mesma forma. Não desista. Continue caminhando com a cabeça erguida, porque, no final, a luz sempre triunfa, e o que vem do divino ninguém pode tirar de você. Quando falamos dos escolhidos, é impossível não recordar as histórias marcantes das Escrituras que demonstram que carregar algo diferente do divino não significa uma vida fácil. Muito pelo contrário. Desde o princípio, aqueles que foram chamados enfrentaram julgamento, resistência e foram frequentemente rejeitados, mas permaneceram firmes porque sabiam que a promessa divina era maior do que qualquer palavra contrária. A história de José é um grande exemplo disso. Vemos como José era um jovem com grandes sonhos dados pelo divino. Ele contou esses sonhos aos seus irmãos e, em vez de apoio, recebeu inveja. Ele foi vendido como escravo por aqueles que deveriam amá-lo. Imagine a dor de ser traído pelos seus próprios irmãos. Mas José não desistiu. Ele sabia que o que ele carregava vinha do divino. E mesmo na prisão, ele manteve sua fé viva. No final, ele se tornou governador do Egito, salvando não apenas o povo egípcio, mas também sua própria família. Outro exemplo poderoso é o de Davi, escolhido para ser rei. Ele ainda era apenas um pastor quando foi ungido. Enquanto isso, seu próprio pai e irmãos o viam como insignificante. E mesmo depois de ser ungido, Davi enfrentou anos de perseguição de Saul, que tentou tirá-lo do caminho. Mas ele não deixou que o desprezo ou a perseguição o desviassem de seu propósito. Ele confiou no divino e esperou o momento certo para reinar. E não podemos esquecer Jesus, o maior exemplo de todos. Ele era a própria luz do mundo, mas enfrentou desafios constantes e críticas. Ele foi rejeitado, escarnecido e até crucificado, mas nunca deixou de cumprir a vontade divina. Sua missão não era evitar a crítica ou provar seu valor aos homens, mas obedecer ao Pai. Essas histórias nos mostram que, quando você carrega algo do divino, isso vai incomodar quem vive na escuridão. Despertará sentimentos que você pode não entender, mas isso faz parte do processo. O próprio Jesus nos alertou: se o mundo vos odeia, lembrai-vos de que ele me odiou primeiro. Se vós pertencesseis ao mundo, o mundo vos amaria como seus. Ser escolhido não significa que todos gostarão de você ou aplaudirão suas vitórias. Significa que você trilhará um caminho diferente,
um caminho que nem sempre será compreendido. Mas também significa que você tem a companhia divina a cada passo do caminho. E quando Ele está com você, nenhuma resistência pode te derrubar. Quando as pessoas começarem a olhar para você com inveja ou julgamento, lembre-se dessas histórias. Lembre-se de que o que você carrega é precioso e que sua fé deve permanecer forte. Mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, o divino não escolhe o mais popular ou o mais aceito. Ele escolhe aqueles que têm o coração para servi-lo, aqueles que não desistem diante das dificuldades. E se um dia você se sentir pequeno ou rejeitado, olhe para esses exemplos e veja como o divino transforma toda dor em propósito. Você não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de uma história muito maior. E essa história termina com vitória para aqueles que não desistem. Acreditar que ser visto como especial pode parecer algo bom, mas também carrega um peso que nem todos estão prontos para suportar. As pessoas olharão para você de maneiras diferentes. Alguns o admirarão e o apoiarão, outros desejarão se aproximar apenas para se aproveitar da sua energia. E ainda haverá aqueles que o criticarão ou tentarão te derrubar. Portanto, é essencial que você esteja ciente de quem você é e mantenha seu coração firme no propósito divino para sua vida. O primeiro passo para lidar com essa pressão é manter a humildade. Lembre-se de que ser escolhido não o torna melhor que os outros, mas alguém que carrega uma missão especial. A sabedoria ancestral nos ensina que o divino se opõe aos orgulhosos, mas mostra favor aos humildes. Nunca deixe que a admiração dos outros suba à sua cabeça. Entenda que tudo o que você tem e faz vem do divino e deve ser usado para a glória dele. Outro ponto fundamental é não se deixar corromper pela busca por aprovação. Quando você entende que sua identidade está no divino, as opiniões dos outros perdem o poder de defini-lo. A verdadeira validação vem de cima, não daqueles que o aplaudem ou o criticam. Além disso, é importante discernir quem está realmente ao seu lado. Nem todo mundo ao seu redor quer o seu bem. Há quem só queira drenar sua energia ou se beneficiar do que você tem. Por isso, ore por discernimento. O divino lhe mostrará quem são as pessoas que merecem estar próximas e quem precisa ser mantido à distância. Não tenha medo de estabelecer limites. Ser gentil não significa deixar que os outros abusem da sua boa vontade. Aprenda a dizer não quando necessário e entenda que você não precisa agradar a todos. O que importa é cumprir o propósito que o divino tem colocado em seu coração. Finalmente, proteja seu coração e sua mente. Alimente sua fé com a palavra. Cerque-se de pessoas que compartilham seus valores e não se esqueça de cuidar de si mesmo também. Se você se sentir sobrecarregado, reserve um tempo para orar e descansar. Lembre-se de que até mesmo Jesus, embora perfeito, se retirava para orar e recarregar suas forças. Quando você entende o que carrega e permanece firme, nada e ninguém pode desviá-lo do caminho que o divino planejou para você. Mantenha seus olhos nele, e todo o resto encontrará seu lugar. O primeiro passo é lembrar que tudo o que você tem, seus dons, seu brilho, sua influência, não é para você. É para servir aos outros. As Escrituras nos ensinam: deixe sua luz brilhar para que os outros possam ver suas boas obras e glorificar seu Pai no céu. Em outras palavras, quando as pessoas veem sua luz, elas devem ser conduzidas ao divino, não a você. Essa percepção de que você tem algo especial pode ser usada como uma oportunidade para espalhar bondade e verdade. Em vez de usá-lo para inflar o orgulho, use-o para alcançar aqueles que precisam de uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, um ato de compaixão. Tudo isso mostra ao mundo que o que brilha em você vem de uma fonte maior e mais poderosa. Mas servir aos outros não significa perder a si mesmo ou anular-se. Significa estar ciente de que todo ato de amor e serviço é uma forma de glorificar o divino e cumprir seu propósito. Pessoas que têm essa energia diferente muitas vezes acabam sendo colocadas em posições de liderança, influência e responsabilidade. Use isso para inspirar, não para dominar, para guiar, não para controlar, para curar, não para ferir. Outro ponto essencial é lembrar que o verdadeiro impacto vem do coração alinhado com o propósito divino. Quando você está firme em sua fé e certo de quem você é no divino, sua energia não se contamina com vaidade ou egoísmo. Você se torna um canal limpo para o divino trabalhar através de você. Este é o maior testemunho que alguém pode dar.
viver de tal maneira que os outros vejam a mão divina em cada ação. Por fim, nunca se esqueça de que o propósito de ser escolhido não é ser idolatrado, mas apontar para aquele que o escolheu. Seja sempre humilde, mesmo quando você é reconhecido. Seja sempre grato, mesmo quando você é desafiado. A verdadeira glória pertence ao divino. Use sua luz para que ele seja visto. E sua vida será um farol que ilumina outros caminhos. Quando as pessoas notam sua diferença, lembre-se que essa percepção é uma oportunidade de mostrar ao mundo o amor divino. Os escolhidos não são ídolos. Eles são servos, e é isso que faz toda a diferença. Chegamos ao fim deste vídeo, e eu quero que você carregue esta mensagem em seu coração. Ser escolhido não é sobre se destacar ou ser mais do que qualquer outra pessoa, mas sobre carregar uma missão maior, que é ser um reflexo do amor divino. Cada olhar curioso, cada palavra de admiração ou inveja é apenas um lembrete de que você carrega algo sagrado. Sua vida não é para ser exaltada, mas para apontar para o Criador. Lembre-se de que tudo o que você tem foi dado para servir e não para dominar. As pessoas olharão para você e, muitas vezes, não entenderão. Mas isso não importa, porque o que importa é como você usa o presente que o divino colocou em você. Que sua vida seja como um farol, guiando os outros para encontrar esperança, paz e fé. Esta é a verdadeira força do escolhido, transformando cada dor, cada vitória e toda diferença em amor que transforma o mundo. Quero que você compartilhe comigo qual parte tocou mais seu coração hoje. Como você sente que pode usar essa energia especial para impactar as pessoas ao seu redor? Comente abaixo, porque eu adoraria ler e responder. Tire um momento para curtir o vídeo e se inscreva no canal, se você não fez isso ainda. Toda vez que você compartilha, curte e comenta, esta mensagem alcança mais corações. Que o divino te abençoe e te mantenha sempre. Até o próximo vídeo.